Primeiro, o Brasil era uma república oligárquica, ou seja, ele era dominado pelas oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais. Esse esquema durou 26 anos e ele ficou conhecido como República do Café com Leite, pois São Paulo produzia café e Minas Gerais produzia leite. Só que teve um carinha ali chamado Washington Luiz, que ele era o presidente da República, e ele não queria passar o poder para os mineiros. Então, o governador de Minas Gerais uniu forças com a Paraíba e o Rio Grande do Sul e criou a Aliança Liberal, que era feita por pessoas de classe média, classe alta, industriais, empresários, militares e tenentistas. E eles foram Getúlio Vargas como candidato a presidente e João Pessoa como vice-presidente. Eles apoiavam o desenvolvimento da economia e da política através do voto secreto, de leis trabalhistas e da industrialização. Então, a eleição ocorreu em março de 1930, só que o Júlio Prestes acabou ganhando. O Vargas até tentou entrar no governo e tal, só que a galera da Aliança Liberal não quis deixar ele entrar no governo. Então, chega julho ou junho de 1930 e o João Pessoa é assassinado por Duarte Dantas, que era um adversário político e advogado da Paraíba. Então, o pessoal da Aliança Liberal fez vários contatos com várias pessoas para fazerem meio que uma deposição, meio que uma delação contra o Washington Luiz para tirar ele do governo. Eles conseguiram tirar o Washington Luiz do governo e começou então o governo provisório de Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas assumiu o poder no governo provisório, ele tira todos os governadores de estado e nomeia interventores, que era só a galera da confiança do Getúlio, só a galera que o Getúlio realmente confiava para comandar os estados. O Getúlio, quando ele entrou, o Brasil estava em crise, principalmente por causa da crise de 29. Então ele precisava achar uma maneira de conseguir reerguer o país. Então ele faz a queima do café, que ele queimou muito, mas muito café. Principalmente porque o café estava desvalorizado, então ele precisava reerguer um pouco o preço e tal. Só que ele não era burro nem nada e já começou a investir em industrialização. Em 1932, a galera lá de São Paulo não estava muito contente com as coisas que o Getúlio estava propondo não, né? Porque afinal de contas eles não tinham um governador que fosse de São Paulo e eles começam a exigir uma constituição, começam a exigir eleição e o Getúlio até faz algumas coisas, como por exemplo criar leis trabalhistas e tal, cria e dá os direitos dos votos às mulheres, só que eles não se agradam e eles resolvem fazer uma série de comícios, série de protestos, o que leva à Revolução de 1932, que eu já gravei vídeo aqui no canal, mas em resumo durou 2 meses, foi um confronto entre São Paulo e o governo federal e que no final acabou com a vitória do governo federal, mas que trouxe uma Constituição e eleições em 1934 para o Brasil, já começando assim um governo democrático. Em 1934, o Brasil era meio que o reflexo do que estava acontecendo na Europa, nos outros países e tal, porque estava começando muito aquele fanatismo político, aquele extremismo, principalmente pelo fascismo e comunismo. Começou a surgir a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era o partido comunista antifascista, que acreditava na luta das classes e na reforma agrária. E ela era liderada pelo Luiz Carlos Prestes. E também do lado do fascismo existia a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que acreditava, lógico, no fascismo, no anticomunismo, no antissemitismo, no conservadorismo exacerbado, no nacionalismo exagerado, né? O Getúlio Vargas, ele era muito puxado para a AIB, ele era muito amigo da galera da AIB e ele acaba fechando a ANL. Então, os caras lá da ANL ficam loucos e resolvem fazer a Intentona Comunista. Em resumo, esse negócio aí, a Intentona Comunista, esse é meio que uma série de protestos que aconteciam nas capitais dos estados, como por exemplo Natal, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Só que esse negócio acaba falhando e o Getúlio se aproveita disso para, em 1937, criar o Plano Cohen. O que era esse plano? Ele era um documento comunista falso, hoje em dia já se sabe que ele é falso, que dizia que a União Soviética queria matar entidades tal, queria matar entidades políticas e queria dominar o país, queria fazer uma ditadura. Então Getúlio Vargas anuncia
esse plano no rádio aterroriza a população brasileira daquela época e começa então um Estado Novo. Ele faz uma Constituição totalmente centralizadora, a Constituição polaca, totalmente autoritária, centraliza todo o poder para si, fecha o Congresso. Novamente o Getúlio nomeia novos interventores, né? Principalmente porque, de novo, ele deu um golpe de Estado e ele precisava da galera, da confiança dele no poder dos estados, né? E cria também o DIP, Que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. Tinha o objetivo de censurar a imprensa e perseguir quem fosse contra o governo e também mostrar que o Getúlio Vargas era lindo, que era perfeito, que era maravilhoso, só que não era nada disso. A partir desse ano também, o Getúlio ele cria um monte de leis trabalhistas, como o salário mínimo, como a justiça trabalhista, principalmente que ele não queria que o povo ficasse do lado dos comunistas, porque sabia, né, que os comunistas poderiam querer tirar ele do poder. Também começa a investir muito em indústrias de base, começa a agarrar muito os industriais, os empresários. Então, por causa disso, ele fica conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Também porque ele sabia que a Segunda Guerra Mundial estava chegando e ele precisava estar pronto para isso. Em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e ele se declara neutro mesmo tendo aquele negócio pelo fascismo. Então, em 1941 ele corta as relações com a Alemanha e nesse mesmo ano vários navios são bombardeados, várias pessoas morrem e os Estados Unidos já aproveita, já diz que vai dar dinheiro para o Brasil, constrói o parque industrial, também começa a retratar o Brasil nos filmes, nos desenhos animados, como o Zé Carioca, como a gente já conhece, e isso ocorre principalmente por causa da política da boa vizinhança, que os Estados Unidos queriam ter uma boa relação tal, com os vizinhos da América do Sul, principalmente porque era muito perigoso ter, né, um país aliado da Alemanha nazista América. E aí o Brasil também ajuda os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e nesse tempo aí, eles criam a Força Expedicionária Brasileira, ou a FEB, que tinha um símbolo da cobra fumando e tal, e eles lutam pela redemocratização na Itália, pelo fim do fascismo, que era meio estranho, né, cara, porque afinal de contas, aqui estava vivendo uma ditadura militar, com um governo muito autoritário, muito centralizador, que não permitia quase nada. E quando o Getúlio se toca nisso com o fim da Guerra Mundial, ele começa a dar os primeiros passos para a redemocratização e tal, para que ele continue no poder, né? Ele volta às eleições, os partidos voltam a existir e tal, só que a galera não estava nem aí e a população que queria que o Getúlio ficasse no poder começou a fazer várias manifestações dizendo querendo o Getúlio, e isso ficou conhecido como queremismo. Mas não teve jeito, o exército brasileiro, as forças armadas tiraram o Getúlio do poder e ele saiu, beleza, tá, de boa. E passa essa imagem de que ele era um democrata, que ele era a favor da democracia, porque daqui a alguns vídeos ele ainda vai voltar. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que curte história, que gosta de história. Também vou deixar aqui embaixo um vídeo para você assistir, tá bom? Um vídeo sobre a Revolução de 1932, que inclusive eu citei nesse vídeo. Então vai lá assistir para você entender um pouco melhor como foi que aconteceu esse negócio, como começou esse negócio, o que estava acontecendo no governo para as pessoas se revoltarem. Então vai nesse vídeo. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau!